Boa tarde, paz do Senhor a todos. Gostaria nessa tarde de compartilhar um texto da Bíblia com cada um de vocês. Um texto que Deus tem colocado no meu coração, tem falado muito comigo e também através desse texto, colocando o texto paralelo de Apocalipse 14, que fala onde estará a ira de Deus, que o Cordeiro estará lá, mas que esse Cordeiro que estará lá, não é que Jesus estará olhando o sofrimento das pessoas, mas sim que essa ira de Deus que estará lá é a justiça de Deus, por isso o Cordeiro estará lá. Mas eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra em Atos capítulo 4, versículo de número 14. Diz assim: E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: Que faremos com esses homens? Todos os moram em Jerusalém, sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Versículo 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Analisando esse texto, a gente vai ver que Pedro e João, eles curaram, colocaram as mãos sobre alguém que estava enfermo e esse alguém foi curado. Então eles começaram a pregar, e eles pregavam sobre a ressurreição de Cristo. Só que havia ali naquele lugar guarda do templo, fariseus e saduceus. E eles não acreditavam em algo que era ensinado. E eles viram que aquilo que estava sendo ensinado por Pedro e João estava contradizendo aquilo que eles estavam ensinando. Então, eles tentaram achar um meio para poder impedir eles de falar no nome de Jesus. O que eu quero colocar nesse texto aqui? E o que eu quero é trazer desse texto para que possamos aprender algo de Deus. O que Deus tem e o que Deus quer falar conosco através desse texto. Hoje em dia, vemos em muitas igrejas, em muitos lugares, muitas denominações, que se falam no nome de Jesus. Mas quando você ensina verdadeiramente no nome de Jesus, conforme a Escritura ensina, você é parado, você é travado pelo grande sistema religioso. O sistema religioso daquela época atua também hoje nos nossos dias. E o pior é que eles atuam dentro de nossas igrejas. E às vezes estamos achando que estamos seguindo um verdadeiro evangelho, mas na verdade é um falso evangelho. Por quê? Se você não vai para a Escritura, se você não estuda a Escritura, se você não pesquisa, não ouve as palavras de Jesus, você não vai saber se aquele evangelho é falso ou verdadeiro. Simplesmente você vai estar ouvindo algo que está descendo e saindo de cima dos púlpitos, que talvez não é aquilo que Deus quer falar. Porque hoje, se analisarmos dentro das igrejas, de cima dos púlpitos, existem grandes homens com eloquência muito boa, falam muito bem, trabalham muito bem com a multidão, com o povo. Mas não se ensina mais sobre Bíblia. O culto já não é mais cristocêntrico, mas sim antropocêntrico. Significa que o culto ele é voltado e o centro dele é para o homem, mas não é voltado com o centro para Cristo. O que você vê sair das igrejas, o que você vê sair dos púlpitos hoje, das pregações, é somente uma autoajuda, uma psicologia, uma filosofia, uma história. Você não vê mais uma pregação forte, você não vê mais uma pregação sobre salvação, sobre inferno, sobre arrependimento, sobre pecado, você não vê. Por isso, nesse texto, os fariseus e saduceus, eles estavam tentando parar Pedro e João de pregar e ensinar no nome de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que a multidão, ao ouvir o nome de Jesus, o ensino verdadeiro, eles iriam entender. Eles iriam entender o que Cristo queria falar com eles. Por isso, eles tentaram parar. Da mesma forma hoje. Se é levantado grandes homens de Deus para pregar o verdadeiro evangelho reformado, o evangelho que foi ensinado para os discípulos, o evangelho que os apóstolos pregavam naquele tempo, você é parado. Você é parado por quê? Porque há um sistema religioso por trás disso, que ele quer travar. Por quê? Porque há arrecadação de fins financeiros através do nome de Jesus. Mas se você prega a verdade, a própria palavra vai definir que aquilo é errado. Uma coisa que tem acontecido nos nossos últimos tempos, e tem ocorrido nas grandes igrejas, nas maiorias das igrejas, é essa maldita teologia da prosperidade,
que tem levado as pessoas para o inferno, e as pessoas não sabem para onde estão indo, estão achando que estão indo para o céu, mas verdadeiramente caminhando para um abismo terrível. Essa teologia da prosperidade tem matado muitas almas. Querem gerar um grande crescimento das igrejas, mas na verdade o crescimento tem que crescer das pessoas. As pessoas têm que crescer na escritura, têm que ouvir a palavra, tem que haver crescimento espiritual, não crescimento em massa. O que eu tenho visto é que não é mais uma igreja de porta estreita, mas sim uma igreja de portas largas. Porque quando você aceita Jesus, você aceita uma porta estreita. Mas existe também um caminho apertado a se percorrer. Um caminho que a igreja primitiva percorreu, aonde aqueles pregadores eram jogados para leões, eram mortos, cerrados ao meio, queimados, mas não blasfemavam contra Deus. E não abandonavam o evangelho, não negavam a pregação verdadeira, a pregação pura, mas morriam por causa disso. A grande humanidade está vivendo um evangelho moderno. Um evangelho que não tem perseguição, não tem porta estreita, mas sim um evangelho teologicamente liberalista. Essa é mais ou menos a forma que eu quero definir nessa tarde para você. O que está acontecendo? Deus está querendo abrir os nossos olhos ultimamente. Ele está querendo mostrar o que está oculto, para que possamos entender o verdadeiro evangelho, para que nós não vamos cair na ira de Deus, na justiça que Deus vai lançar sobre o falso profeta, sobre aquele que adorar a besta, sobre Satanás e seus demônios. Sim, a ira vai estar sobre aquele lugar. Por que ira? Porque lá estará a justiça de Deus. Também todos estarão lá, aqueles que não aceitaram o evangelho puro de Jesus Cristo, aquele que defamaram o evangelho, aquele que contorcer, pregar errado, pegar um texto isolado e aplicar para que possa agir crescimento nas igrejas.